Seja bem-vindo a este canal, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, é um prazer ter você conosco. Vou começar lendo um versículo das Escrituras Sagradas que se encontram em Números, capítulo 23, versículo 19, que você pode conferir na sua Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Bem, o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bem, neste vídeo que eu vou tratar no dia de hoje, é mais um vídeo do pastor Elias Soares, ok? É autor de algumas obras. O vídeo dele que eu vou tratar tem por título Calvinistas. Por essa vocês não esperavam. Checkmate. Ou seja, calvinistas, por essa vocês não esperavam. Checkmate. Ou seja, o pastor Elias Soares, ele se propõe a fazer um checkmate, segundo ele, na teologia reformada. Ok? Primeiro eu vou usar as palavras do pastor Elias Soares. Gostaria de dizer primeiramente que não tenho nada contra a pessoa, né, do pastor Elias Soares. Conheço ele pessoalmente, né, já tivemos boas conversas. Entretanto, o que está sendo analisado é a questão teológica, ok? Sempre que eu colocar vídeos deste tipo no ar, não é nada contra a pessoa ou a instituição, mas todo apologista, todo defensor da fé, todo aquele que é teólogo, todo aquele que é cristão, resumidamente, aquele que é cristão, ele vela pela verdade da palavra de Deus e por aquilo que acreditamos ser a verdadeira interpretação da palavra de Deus. É verdade que existem textos de difícil compreensão e que há divergência entre as pessoas, mas há pontos extremamente fáceis que são, logicamente, defendidos pelas Escrituras Sagradas. Ok? Bem, o pastor Elias Soares ele se propõe dizendo que calvinistas não esperavam, né, por essa posição que ele coloca lá, esse ponto de vista. O pastor Elias Soares fala: estamos falando sobre o segundo ponto da soteriologia calvinista, a eleição incondicional. Ele usa dois textos que já foram abordados em outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link aí embaixo, tá? Ele cita 1 Pedro 1 e 2, mas eu acredito que ele está se referindo a 2 Pedro, né? 2 Pedro, talvez eu coloquei errado aqui, 2 Pedro 2 e 1 e Romanos 8 e 29 fala sobre a fé prevista. Nos 53 minutos do seu vídeo, Calvinistas, por essa vocês não esperavam, nos 53 minutos os calvinistas, segundo o pastor Elias Soares, ele diz o seguinte: eles tentam nos rebater, ele está se referindo a teólogos arminianos, em que eu percebo que ele destoa, né, um pouco do que é teologia arminiana, mas ele se intitula teólogo arminiano, e ele diz o seguinte: os calvinistas tentam nos rebater dizendo aquilo que Deus previu é porque anteriormente ele já havia decretado, e aquilo que ele decretou necessariamente, inevitavelmente, deve acontecer. Baseando nesta fala, diz o pastor Elias, quero deixar aqui a minha pergunta muito interessante, que eu creio que é um checkmate na teologia calvinista. Então, debaixo da proposta do pastor Elias Soares, que é dar um checkmate, segundo ele, na teologia reformada, então, debaixo, né, dessa pergunta que ele fez aos calvinistas, ele está colocando todos os monergistas que existem, eu acredito assim, né? Então, eu me propus também a responder essa pergunta que ele faz. No 1 minuto e 30, ele ora e pede a sabedoria a Deus. E é bom mesmo que ele peça sabedoria a Deus, porque, de fato,
a Bíblia, existe pontos controvertidos que a pessoa precisa realmente de sabedoria de Deus para poder interpretar. Ok? Nos 2 minutos, ponto 5, ele continua dizendo, o pastor Elias, se aquilo que Deus previa é porque anteriormente ele decretou, inevitavelmente deve acontecer, por conta do seu decreto. Eu vou deixar aqui uma pergunta aos calvinistas. Se aquilo que ele previu, ele decretou, porque o rei Ezequias só morre 15 anos depois de Deus haver previsto, através do profeta Isaías, que ele morreria? Então, é uma pergunta feita pelo pastor Elias. Nos 3 minutos do seu vídeo, ele diz assim, que morreremos todos nós sabemos. A ideia do texto é que ele morreria naquele dia, ou dentro daqueles dias. Porque não faria nenhum sentido Deus dizer para Ezequias aquilo que era óbvio, que todos nós morreremos, com exceção daqueles que disse o apóstolo Paulo, que estariam vivos até a vinda de Cristo, com exceção, né, do salário do pecado, que é a morte, logo todos vamos morrer. Com exceção de Elias e Enoque, que foram arrebatados vivos, portanto, não faria sentido dizer que Ezequias que ele ia morrer, uma vez que todos sabem que eles vão morrer. Logo, se o profeta vê a casa dele, é porque ele iria morrer dentro daqueles dias, ou próximo daqueles dias, diz o pastor Elias Soares. Bem, nos 4 minutos e 28, Ezequias orou, se lembrares de mim, e chorou, né, com o rosto ali na parede. E nos 4 minutos e 53, o pastor Elias diz o seguinte, veio a ele a palavra do Senhor e disse, ouvi a tua oração, dizendo o próprio Deus da Bíblia, ouvi a tua oração e te sararei e acrescentarei mais 15 anos. Nos 5 minutos e 51, prossegue o raciocínio do pastor Elias. Deus tinha previsto que ele morreria, mas ele ora, chora, é como se Deus tivesse baixado aquele decreto, olha, você não vai mais morrer, eu concedo 15 anos para você. Nos 6 minutos e 10, se aquilo que Deus previu, ele antes decretou, e o que ele decretou inevitavelmente tem que acontecer, pergunta o pastor Elias, por que Ezequias só morreu 15 anos depois? Nos 6 minutos, ponto 11, fica a pergunta do pastor Elias, que ele acha, do ponto de vista dele, que ele deu checkmate nos monergistas. Vamos ver qual é a pergunta. Se aquilo que Deus previu é porque ele antes decretou, o que ele decretou e o que ele decretou necessariamente, inevitavelmente, tem que acontecer, porque Ezequias só morre 15 anos depois. Isto é uma prova inequívoca que a eleição é segundo a presciência de Deus, segundo a fé prevista. Ok? Então, essas são as argumentações do pastor Elias Soares no seu vídeo Calvinistas. Por essa vocês não esperavam. Então, no próximo vídeo, daremos a sequência da análise do que foi dito pelo teólogo pastor Elias Soares e veremos se de fato foi feito um checkmate na teologia reformada, tá bom? Ou como muitos dos opositores chamam de calvinismo, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo vídeo.